E aí, pessoal, começando mais um Cinema Aventura, uma mini biografia no YouTube, para falar de um cara extremamente azarado no cinema. Quem que é, Daniel? Jeff Speakman. Podcast Cinema Aventura. Então, hoje a gente, esse espaço assim que a gente cede aqui no Cinema Aventura, né, novamente, especial para o YouTube, para esses atores mais, vamos dizer assim, alternativos da ação. Jeff Speakman é um nome que às vezes o pessoal não pode identificar logo de cara quem que é esse cara aí. Mas, ô Daniel, é legal a gente no começo falar assim que é o cinema B, né? Tem que ser um outro tipo de logística para avaliação de um cinema desse, né? Principalmente na ação, né? Com certeza, e eu acho, mas é engraçado que a gente está falando de um filme que saiu por um grande estúdio, né? Então houve uma aposta, né? É engraçado a gente falar de ação naquela época comparado com hoje. Para quem está começando a curtir filme de ação hoje, porra, mano, a gente vai falar de uma coisa que é outro mundo, né? A gente comparar assim, quem faz filme para streaming hoje não é demérito nenhum na carreira, mas naquela época um cara sair do cinema de um filme de grande estúdio e parar naquilo que a gente chamava de inferno do direct to video, né? Fazer filme direto para VHS, para DVD e tal, cara, era o fim de carreira total, né? E o pobre do Jeff Speakman, infelizmente, começou até que bem, mas acabou, sabe? Foi tipo uma mariposa indo direto pra luz, né, cara? É incrível isso, não dá pra entender. Acho que é um pouco de azar também, porque a gente vai até tecer algumas comparações com outros caras da ação e com a época, né, que ele apareceu. A gente vai ver que ele foi um cara até injustiçado, né? Ele merecia algo melhor. Sim. Começando aqui um pouquinho ali, Jeff Speakman nasceu em Chicago, Illinois, em 8 de novembro de 58, ele sempre se destacou, né, em questão física, né, em esportes, né, mas na verdade a primeira coisa que ele se deu bem foi mergulho de trampolim. Tem até um filme que tem uma cena assim que ele pula todo majestoso pra água, assim, porque você vê que o cara manja do negócio desde aquela época ali. E diz que era autodidata, né, no mergulho, né? Olha, esse No cara. salto, né? E ganhou prêmio na escola ali e tudo, então Sim. Interessante isso aí. Ele foi para Joplin, Missouri, né, trabalhando na faculdade de lá também, né? Na faculdade ele fez bacharel em psicologia. Olha que homem, né? Mas esse cara aí tá atirando para tudo quanto é que é lado, né? E foi nessa faculdade, né, no meio dos anos 70 ali, né, que começou aquele interesse a cultura japonesa, cultura oriental, começou a estudar japonês, lutar Goju Ryu, né, ficar treinando um pouquinho, e ele disse que ficou interessado nas artes marciais por causa da série Kung Fu. Sim. Imagina, a molecada na época ali devia ser todo mundo vidrado na série do David Carradine. O mundo ainda tava no hype da figura do Bruce Lee, né, cara? A gente tem que levar isso em consideração também. E sendo nos Estados Unidos, né, um local assim que faz todo essa mistura cultural e tudo mais, os caras não faziam muita diferenciação entre o que era arte marcial chinesa ou japonesa, tudo chamava de karatê e tá tudo certo, né? Exatamente. Tudo tá valendo, né? É. Aí um instrutor chamado Angel começou a treinar ele, e ele falou assim, ó, você quer, pelo que eu tô entendendo aí, o seu lance é também encarar a filosofia das artes marciais. Isso é bem interessante no Jeff Speakman. Tipo, tem aquele negócio que nem sempre falam, que o Kung Fu não é só a luta, né? É a vida, né? É toda a experiência de vida. Então, ele falou assim, não, então vai atrás do Ed Parker. Quem foi Ed Parker, Daniel? O Ed Parker é simplesmente É uma vida cercada de polêmicas, tá? Mas a gente nem tem como entrar em tudo isso, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas o Ed Parker, ele é o fundador do Kenpo americano, né? Do Kenpo Karate, né? O Kenpo Karate, seja lá como queiram chamar. Kenpo, tanto escrito com N de navio como com M de macaco, significa a mesma coisa, né? Que é a lei do punho. Que, assim, já existia, obviamente, um Kenpo japonês, né? Mas
esse tipo de arte marcial, se a gente parar para analisar, né, quais são as características das artes marciais japonesas, que tem um tipo de movimentação diferente em relação às chinesas e tal, o Kenpo japonês era mais próximo das artes marciais chinesas, né? Tem uma origem assim que é muitíssimo antiga. Nós temos, até aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo principalmente, no bairro da Liberdade, a gente tem locais que ensinam o Shorinji Kenpo, que é assim, Shorinji, que é a palavra japonesa para Shaolin, né? Então você tem toda essa proximidade, né? Então o que diferencia, né? Se você vê uma movimentação do lutador de Kung Fu em relação a um cara do karatê tradicional, por exemplo, você percebe que o karatê é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, sabe, contundente, menos fluido, né? Basta ver aquilo que o próprio Bruce Lee falava, né, sobre ser como a água. Ao invés de ser como uma barra de ferro, seja como uma bola de ferro na ponta, presa a uma corrente, né? Que você gira e bate no seu oponente, né? O Kenpo japonês, o Shorinji, seja lá qual a vertente, porque também tem várias, ele se diferencia até por isso, né? Ele tem movimentos mais curtos, mais rápidos, né? Uma coisa que meio que se diferencia dentro, né? E mantém essa parte da filosofia também, né? Tanto que o Shorinji, ele tem essa característica da meditação zazen e tudo mais. O Ed Parker, ele, pelo menos, né, na biografia oficial, que diz que ele foi ensinado pelo William Shaw, né? Que veio do Havaí, né? Lá, a partir do James Mitose, depois que teve como aluno o William Shaw, isso se dividiu, né? O William Shaw foi o professor do Ed Parker, né, oficialmente, depois você tem a vertente do próprio Kenpo havaiano, né? E, enfim, o Ed Parker foi um cara que estourou, né, com essa questão do Kenpo americano, não apenas, né, por conta disso, por ser um cara que promovia muito a arte em si, organizava eventos e tudo mais. Até algumas das exibições públicas do Bruce Lee foram em eventos do Ed Parker, né? Tem isso também. E também um outro fato interessante é que ele grudou, né, em uma celebridade assim que ajudou muito na popularidade dele, que foi o Elvis, né? O Elvis tem uma história assim, muito, para quem não sabe, tem uma história assim, a meu ver, escabrosa com as artes marciais, né, cara? Porque o cara sai dos Estados Unidos em 58 pra servir o exército na Alemanha. Quando ele volta em 60, ele já é faixa preta, entendeu? Esse tipo de coisa é inexplicável. Então, não acho nem que seja culpa do cara. Eu acho que, assim, muitos puxa-sacos grudaram nesse cara e falaram, pô, não vou falar que esse cara tá fazendo errado e tal, vamos... deixa eu agradar ele, sabe? Porque, né, era bom pra todo mundo, no final das contas, né? Então o Elvis já tinha uma graduação em Karatê Shito-Ryu em 1960, né? E depois foi conhecer o Ed Parker, que ficou ali com ele, foi segurança dele e tudo mais. Fez filme e isso também, né? Depois ele fez filme também, né? Sim, tava lá como... era o clássico papagaio de pirata, né? Vamos falar a verdade, né? E o Ed Parker, né, como primeira geração do Kenpo americano, é o professor Jeff Speakman, né? E porque o nosso glorioso Jeff Speakman, ele também ele foi estudar atuação, né? Porque o lance dele era, ele queria ser ator mesmo, né? Ator dramático, né? Assim como o nosso glorioso Scott Adkins, que a gente comentou lá no podcast. Então tem uma certa semelhança ali, não vamos pegar papel sério. Tipo, o cara não contou pra ninguém que lutava, né? Tem um lance assim, né? Chegou num ponto que é assim. Antes da gente chegar no Jeff Speakman, a gente precisa preparar um pouquinho esse terreno, porque vamos lembrar que nós tivemos nos anos 80 aquele boom, né, do brucutu, do homem músculo e tal, né? Bastava você ser um cara assim, com um mínimo de carisma, um mínimo de presença, um halterofilista, né, um bodybuilder, no caso, né, bombadão ali, então, sei lá, já era meio caminho andado para você conseguir ali uma boquinha para ser um herói de ação, né? Não estou falando com isso, sabe, que qualquer um poderia fazer o que o Stallone e Schwarzenegger fizeram, tá? Porque eles sim, ambos têm seu valor, né? Tanto como empreendedores, quanto como, sabe, presença de cena e tudo mais, né? Gerenciamento de carreira e tudo mais. Porém, não dá para negar que
não dava pra você ser um ator de ação se você fosse um cara, sei lá, menos impressionante fisicamente, até porque naquela época era muito difícil você ver um bodybuilder, né? Então essas figuras elas chamavam muita atenção no cinema. E nós já tivemos até essa discussão em vários outros podcasts, tanto aqui no Cinema Aventura quanto no Formiga Cast, sobre como de 87 para 88 esse negócio do Homem Músculo já precisava de uma revisão, que é quando aparece Duro de Matar e tal. Já muda um pouco o paradigma. Uhum. Essa virada, né? E é exatamente nesse momento que começa a aparecer os caras assim que lutam, né? O Van Damme, o Steven Seagal e um pouquinho depois o Jeff Speakman, né? Mas a diferença é que assim, você tem um nicho para um novo tipo de herói de ação e tal, o cara que faz alguma coisa diferente que o Schwarzenegger não poderia fazer, né? Só que o Van Damme, cara, o cara vai estrear, assim, no lado completamente B, né? Que é lá na Canon, né? Quer dizer, já tinha feito lá outro filme, né? O Monaco Forever lá. Mas se revelou na Canon. Sim. Se revelou na Canon, beleza. Então, o que acontece? Vira meio que um padrão, né? Principalmente da América Latina pra baixo. Ou melhor, da América Latina aqui pra baixo, né? Então o cara ele consegue ali encontrar seu nicho e tudo mais. Então, agora dá pra gente colocar um novo tipo de brucutu. Na cola dele vem o Steven Seagal, que tem uma característica que eu não consigo... Quer dizer, até consigo entender, mas eu acho muito injusta, cara. Que assim, esse cara, ele não galgou degrau pra porra nenhuma. Já fizeram um filme pra ele ir lá mostrar a arte dele, ser o fodão e tudo mais, que é Nico Acima da Lei, né? E não tirando um pouco do mérito, né, do cara, que, apesar de tudo, tinha também seu carisma, tinha sua presença, podia andar desengonçado, podia aparecer com o Luiz Fernando Guimarães, sim, mas não dá pra negar que o cara trouxe alguma coisa diferente, naquele negócio do Aikido e tal, lembrando que era o único cara que não usava, sei lá, não tinha o truque de diminuir o frame do filme pra parecer mais rápido. O cara fazia tudo ali no papapum e pronto. Ok. Então você tem esses dois caras. Ok. Aí o que acontece? Tem um padrão aqui, esses caras fazem dinheiro, podem não fazer tanto dinheiro quanto os outros, mas relativamente. Tem a chance... Exatamente. Então é aí que eu acho que quando o Jeff Speakman aparece, mas ele aparece bem mais timidamente, né? Que ele tem fez papel em série de TV, fez um outro filme aqui e ali, e não sei o que lá, até ganhar sua grande chance, né? Você quer falar do que ele fez antes da Arma Perfeita? Eu acho legal. Não, eu acho legal. Tá. E essa estreia que o Daniel falou foi em 87, estreando um filme, numa ponta, na verdade, né? Num terrir chamado Demônios de Alcatraz, ou Zagerhouse Rock. Esse filme estrelado... Olha, que elenco, cara. Nicolas Selozzi e Tony Brasil. Nossa, só esse nome. E a capa Playboy, a Hope Marion Carton, que a gente já falou dela naquele dos filmes trash, a gente falou sobre ela lá. Então é aquele tipo de atriz que eles escolhem por causa da capa da Playboy, né? E aí, no meio disso, curiosamente também teve filme que ele fez, né? O filminho que ele fez, esse filminho que ele fez. Quem fez a trilha sonora é um dos fundadores do Divo. Da banda Divo. Eu não fazia a menor ideia disso. Exatamente. Ele estreou como protagonista já no seu segundo filme, que é uma produção Z, né? Dá pra falar assim, chamado Side Roads. Né? Então é bem por baixo mesmo, ou no Brasil chamado de Atalhos. Aí que nem o Daniel falou, ele participou de uma série de TV, participou de Tiro Certo, hein, Daniel? Essa Sim. É só pra quem viveu na época pra lembrar disso. Hein? Passava na Globo, né? Passava na Globo, 10º episódio da 5ª temporada. Se vocês tiverem coragem, por favor, assistam isso aí. Aí, anos 90, ele fez uma ponta no Leão Branco, Lutador Sem Lei. Ele faz um segurança que chega lá pra mulher lá e fala, fulano tá em tal lugar e tal. E só isso que ele faz, porque os caras nem sabiam que ele lutava. Olha que oportunidade perdida, né? De lutar Pode crer, né, cara? Nossa. Mas talvez ele roubasse muito a cena, né, cara? Porque, a meu ver... Bom, a gente vai desenvolver isso melhor, né? Mas... É porque nesse filme aí tem vários dos Bzão lá, né? Tem os irmãos Quiss que estão nesse filme. O Schwarzenegger da Terra 2, né? O Brian Thompson também tá nesse filme.
E o Billy Blanks, o cara que o Leandro adora, o Billy Blanks. Então essa pontinha aí dele, de bigode ainda, ele tava nessa pontinha aí. E ele disse que nem conheceu o Van Damme porque nem cruzaram lá. Aí em 90, né, ele foi fazer um workshop de atuação e se tornou amigo de um escritor chamado Glenn Bruce. Ele foi roteirista do Kickboxer. Nessa época o Jeff tava ali nas aulas ainda e o Glenn falou assim, pô, mas por que você não falou lá pro cara que sabia lutar, né? E apresentou ele ao Mark DeSalle, que é o produtor de Dragão Branco e diretor de Kickboxer com Van Damme. Então ele caiu na galera certa ali, né? Foram mostrar pro presidente de produção da Paramount, né? Um cara chamado Gary Lucchese, que produziu um monte de coisa nos anos 90, nos anos 2000. Tipo, o cara produziu desde Adrenalina com o Jason Statham, com Noivo em Fuga com o Julia Roberts. Então, o cara fez de tudo aí. Né? E aí o DeSalle falou assim, eu tenho a próxima estrela de ação aqui pra você, ó. Pá, mostrou lá ele fazendo as demonstrações do Kenpo. E aí eles falaram, não, vamos fazer então um filme com esse cara aí. Engraçado que, se a gente olhar, cara, a Arma Perfeita, ele é o veículo escrito, elaborado para o cara, né? Isso não tem a menor dúvida. Do mesmo jeito que Nico Acima da Lei, né, aconteceu para o Steven Seagal, a Arma Perfeita, cara, era o quilo certo ali pro cara que tava no lugar certo na hora certa, né? E, assim, falando das injustiças do mundo, tá? O Jeff Speakman é um cara que fisicamente, cara, e tanto na parte no porte, inclusive, mas na desenvoltura em frente à câmera, na coreografia e tudo mais, eu acho que é um cara que tá muito acima do Van Damme, cara. Mas muito acima mesmo, sabe? O Van Damme, cara, pra quem não manja, sabe? Pra gente, quando a gente era criança, a gente falava, puta, a gente viu o Van Damme e falava, nossa, esse cara luta pra caralho. Eu não vou falar que, o Van Damme é uma fraude. Eu conheço o cara pelo cinema, não conheço outras coisas que ele tenha feito, sabe, no ramo de artes marciais. Agora, o que eu posso falar com toda a certeza do mundo é que se você colocar o Baryshnikov e treinar ele uma semana, ele faz no filme tudo que o Van Damme faz, né? Se você quiser vender o Baryshnikov como o grande chutador que dá chute giratório e tal, que bate em todo mundo, fácil, cara. O cara que eles não tiveram o time correto, né? Pra lançar o Baryshnikov como herói de ação, né? Exato. Mas aqui o Jeff Speakman, ele já mostra a desenvoltura dele na Arma Perfeita no começo, né? Fazendo aquele kata e tudo mais, né? E tem isso, tem aquilo. Eu vou dizer, cara, que óbvio, é claro que ele é um filme ingênuo na parte de falar de filosofia e tal. Eu acho que ele é um filme mesmo. Até... É linear demais, né? Você tem um não esperem ali... The Raid, gente. Não esperem The Raid, jamais. Mas mesmo assim, em termos de coreografias, ele é um filme que tá muito... Sim. Ele tá acima daquilo que era feito naquela época, né? Inclusive na forma de edição, eu acho interessante que os caras começaram a usar algo ali que dá um efeito bacana, até cansa um pouquinho lá na frente, mas ele dá um efeito bacana, que é aquele negócio de você pegar o mesmo golpe por outro ângulo e repetir o mesmo golpe por outro ângulo, né? Então aquilo acaba dando um dinamismo bacana e tal. E, cara, basta você ver aqueles caras em ação, você vê que não tem tanto picote, né? Como acabou virando moda depois para disfarçar inabilidades desse ou daquele ator. E você percebe, sim, você tá frente a um cara que faz aquilo na vida real, entendeu? Facilmente, né? Essa é a grande qualidade do filme. Daniel, você tava falando a questão que você vê que todo mundo sabe o que tá fazendo, e o elenco ali de apoio, aqueles caras que era muito famosos naquela época, pô, tem o Ao Leong, tem aquele Joey, como é que é o nome daquele cara? Um japonês lá, cabeludo, que aparece lá, eu vou colocar o nome aqui na edição aqui. Pô, tem muito cara ali que você já viu em outros filmes lutando, então... Sim. Pô, e fora assim, tem um Mako no filme, cara. Não, tem o Mako, tem o James Hong, tem o Kerry Hiroyuki Tagawa, né? O professor Toru Tanaka, que tá fazendo o papel do Coisa do Quarteto Fantástico, né? Pra variar, né? Basicamente.
Pra quem não lembra, né, o Toru Tanaka é aquele cara, é aquele vilão do Olho por Olho, com o Chuck Norris e tal. Também teve no The Running Man com o Schwarzenegger. É uma presença, assim, maravilhosa pra esse tipo de filme, né? Mas o filme, basicamente, é aquele negócio, sabe? A estrutura no começo lembra um pouco do Grande Dragão Branco, né? O que é o cara compreensível, né? Sim, Pelo diretor, né? relembra a infância dele, quando ele encontrou o Kenpo pra ter disciplina e não sei o que lá, mas aí ele acaba se afastando da família porque ele bateu num cara que bateu no irmão dele, quase matou o cara e tudo mais. O que não faz tanto sentido, né, na minha humilde opinião, mas enfim. Aí ele volta para a vizinhança dele para reencontrar o Mako, que foi o cara que o levou para a escola de Kenpo. E aí esse cara é morto, porque ele chega lá bem na hora que a máfia tá acharcando o cara pra muquear a droga na loja do cara, e aí ele parte na sua cruzada solitária, ao mesmo tempo em que o irmão dele, mais novo, né, entrou pra polícia, né, pra seguir os passos do pai, e aí rola aquele mini conflito ali, né. É um filme de, 1h20, né, cara, que as coisas se resolvem assim muito rápido. Exato. Eu tenho, em termos de roteiro, eu tenho vários problemas com isso, porque eles colocam a personagem da Mariska Hargitay ali pra não falar nada. É estranho, né? É muito entendeu? estranho. Tava na cara que era pra ter um interesse romântico, aí acho que acabou a grana, os caras falaram, mano, deixa pra lá, não vamos nem filmar Deixa isso pro aqui. 2, né? O cara pensou assim, vamos deixar pro 2, né? O romance lá. E ela não tem nem fala. Ela não tem, não fala nada. Você sabe que ela é filha da Jane Mansfield. Não sabia. Muito bonita, mas realmente não é. Ela só tá ali pra fechar a porta lá, né? Sim. Final a lá, Poder do Chefão, né? Vamos cara, dar uma forçada aí. Não sei se você viu lá, Daniel, o Atkins falou que se inspirou numa cena desse filme pra fazer uma cena do Karma de um Assassino. Essa hora que ele bate no moleque de capacete, ele meio que repetiu no Karma de um Assassino. Lutando com o cara de. Ele falou assim: me inspirei naquele filme lá, na entrevista que ele faz lá. Eu falei assim, inspirei aquela cena, me inspirei no teu filme lá, batendo no moleque lá de capacete. Caramba. Ai. Mas é interessante também ver que, cara, por todo o filme você vê o cara, tipo, tentando mostrar ali como é que funciona ali a arte marcial dele. Tem o negócio do bastão filipino também, que ele gira, que ele bate pra caramba, né? Que também no mesmo ano a gente teve o... um ano antes do Difícil de Matar do Steven Seagal tinha um negócio de bastão filipino também, né? Que era pegou um pedaço de... um toco que tava ali, quebrou no meio e virou um bastão filipino e tal. Mas aqui você tem o cara, assim, fazendo um negócio muito rápido. Eu desconfio que nessas partes do bastão, assim, também não tem truque, né, cara? É ele mesmo batendo e a câmera registrando aquilo. Os momentos tem um bastão impressionante mesmo. Sim. Eu diria, cara, que assim, quando a gente pensa nessas ondas, né, porque a onda de arte marcial ela nunca fez parte de um mainstream, mas ela sempre teve presente, né, de um jeito ou de outro, né? Nos anos 70 com Bruce Exploitation, eu digo assim, falando em Ocidente. Nos anos 70 com Bruce Exploitation, anos 80 com Ninja, né, que isso aí era modinha, né, até o Franco Nero foi ninja. Anos 90, porque 89 teve o Kickboxer do Van Damme, os anos 90 são repletos, né, não sei o que lá, Kickboxer e tal, com inúmeras variações. Que não era Kickboxer, tinha o nome de Kickboxer aqui no Brasil. Puta, cara, filme do Jackie Chan aqui. Filme do Jackie Chan e o Best of the Best, né? Operação Kickbox. Nossa. Que merda. Mas enfim, todos esses filmes de artes marciais que surgiram nessa toada, né? Não do Jackie Chan e nem o Best of the Best, mas vamos falar é o Kickboxer Cop, sei lá, o não sei o que lá, Kickboxer. Os irmãos Kickboxer. O rei dos kickboxers, né, com o Billy Blanks, né, no caso. A Gaiola da Morte com o Paulo Zorello. Cara, apareceu um monte de coisa, assim, né. Eu acho, sinceramente, que a Arma Perfeita, até pelo seu valor de produção, né, vindo da Paramount, ele tá um pouquinho acima disso, né. Ele é uma produção, assim, B, por causa da sua história, mas no geral, ele não tem nada que é ofensivo, que você fala, nossa, que coisa absolutamente zoada. Sim. Então, e quando você vê a fachada do ator principal e a habilidade física dele, você fala, porra, eu duvido que
que não teve muita gente que falasse, pô, esse cara tem potencial aí, cara. E não dá pra falar que o cara não tem carisma, né, Daniel? Aquele carisma canastrão, mas tem, né? Sim, e o que importa ali é a capacidade física, né? É o cara não vai segurar a perna lá em cima, ou sei lá, escrever o nome dele numa lousa com um giz no dedo do pé igual o Van Damme, né? Mas ele na pancadaria, na coreografia, cara, é isso que sempre faltou nos filmes do Van Damme, vamos falar a verdade, coreografia, né? Não tinha um cara de coreografia assim, fodão mesmo, pra fazer esses caras, tipo, serem mais realistas, realistas não, verossímeis, né? Aqui na Arma Perfeita, o objetivo é plenamente cumprido. Tem besteira? Obviamente que tem, né? Não é um filme perfeito. Mas tá pra média do negócio, porra, tinha muito potencial ali, cara. Exatamente. E foi um sucesso o filme, né? A gente tá falando isso aí, tem um sucesso relativo, mas que fez o estúdio ficar contente. E aí vem o que a gente começou a engendrar aí, o porquê desse podcast, né? O porquê desse programa aí, porque... Então, começou o seguinte, gente. O próprio o Speakman fala que ele não teve... Ele falou assim que a única sorte que ele teve na vida foi um milagre e foi nesse momento. Porque ele ganhou um contrato, né? Ele ia estrelar outras produções da Paramount, né? Trabalhando com o Mark Gensele. Só que é o seguinte... trocaram o presidente da Paramount. Então, tudo que estava ali, os contratos que estavam ali nessa piscina, vamos dizer assim, foram renegociados. Então, assim, ele tinha um certo vínculo com o Mark Gensele, só que os caras não gostavam dele. Os caras que assumiram novamente a Paramount não gostavam dele. E aí foram vendendo roteiros. O roteiro falou, você vai fazer isso aqui, mas a gente pode renegociar isso aqui e esse roteiro talvez não fique nas suas mãos. Então, começaram a fazer isso aí e o Jeff Speakman ficou no meio do caminho, porque um desses roteiros, que filme que é, Daniel? Velocidade Máxima. Que acabou indo parar na mão da Fox, né? Eles perderam ali E antes que o pessoal pense, Velocidade Máxima foi escrito para o Jeff Speakman. Sim. Antes o pessoal foi um projeto que ia ser do cara. Sim. Agora, é difícil a gente falar se teria dado certo, porque a gente não sabe quem dirigiria, nem nada, né? A gente só sabe que existia uma ideia muito boa, né? Rip-off de Duro de Matar sempre foi um bom negócio, né? Ou melhor, era um bom negócio, né? Durante os anos 90 inteiro. Tem vários bacanas aí. Inúmeras formas de explorar isso, né? A Velocidade Máxima é um deles, né? A gente não pode negar. E aí isso vai parar na Fox, na mão do Keanu Reeves, né? Cara, mas vamos lembrar, cara, que na Fox ele teve um diretor expoente, né? Teve um negócio... revelou a Sandra Bullock também, você tinha o Dennis Hopper, sabe? Redondo por vários motivos, né? Aqui com o Jeff Speakman, cara, é realmente uma pena. Eu fico tentando me colocar na pele do cara pra ver o que ele pensa quando ele viu. O que ele pensa hoje, o que ele pensou na época quando ele viu o filme. Né? Falou, caralho, era pra ter sido eu. Mas será que com ele teria tido essa repercussão mesmo? Não sabemos, né? Até porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe se a Paramount queria dar um tratamento mesmo de superprodução pro filme, ou se ia continuar naquele nicho da Arma Perfeita, cara. Essa que é a questão. Agora, você imagina a Velocidade Máxima sem grana, né? Isso é uma merda, né? Não, e aí os advogados tentaram tirar o projeto e falaram, não, agora já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí, Jeff Speakman, da Paramount, vai parar na Canon falindo. É foda, né? O próximo filme já né? O Justiceiro da Noite? Já é da Canon, é o Justiceiro da Noite. Tá. É que aquela cláusula ficou presa ao Gensele, né? Aí o Gensele só produziu esse filme e foi um cara chamado Albert Magnoli que fez, por exemplo, Purple Rain. Então, aquelas coisas da Canon que você não consegue encaixar direito o que tá acontecendo, né? Sim. Nossa, cara. É uma pena porque quando você compara, por exemplo, de novo, né? Não há como a gente falar da vida desse cara, da trajetória profissional desse cara, sem correlacionar com outros, cara. O Steven Seagal é um caso, mano.
Esse cara teve muito mais sorte, muito mais cartaz do que o Jeff Speakman, que merecia e tal. Ô, Daniel, e é bom você chamar o Steven Seagal, assim, só para o pessoal não ficar sem, porque assim, os filmes do Steven Seagal davam dinheiro pra caramba, né? Davam. O contrato dele da Warner, pelo menos por um tanto assim de tempo, assim, era bilheteria boa mesmo, até mais que do Van Damme, até você pegar número. É engraçado isso, porque o cara, ele às vezes a presença dele pode até dar uma estragada, né? Quando ele não tá lutando, mas, porra, é que tinha coisas boas, né, nessa filmografia, pelo menos no começo, né? Aham. Então, e o Justiceiro da Noite também é o filme que foi aquele mal da Canon que tinha, que era um monte de produção, e aí o filme foi orçado em 10 milhões, né, que é quase o mesmo da Arma Perfeita, e aí eles só tinham 2 milhões pra fazer o filme. É foda. Cara. Aí em 95 ele lança 2 filmes, um é o Execução Sumária, que dá pra falar que é o melhor filme dele depois da Arma Perfeita, pelo menos é mais razoável, que foi escrito pelo Max Allan Collins. Sim, é o cara, o escritor de Estrada para a Perdição, hein? Pois é, cara. E ele fez também coisa do Batman, né? Não lembro se era antes do Jim Starlin ou depois, né? Mas ele escreveu ali uma fase do Batman ali também. Sim. E é curioso que nesse filme aí eles mandaram o diretor embora e o Jeff Speakman falou, gente, mas vocês têm o cara certo para dirigir esse filme, que é o Rick Avery, que é um cara que era coordenador de dublês, assim, de um monte de produção. E fazia a coordenação de dublês junto com ele na Arma Perfeita. Então, chamaram ele, é um filme até razoável. É um filme que, assim, pra quem gosta da saga Desejo de Matar, pode assistir que é melhor até, porque é bem mais, assim, meio doido, assim. Só que, assim, novamente, as coreografias funcionam, né? E aí esse filme é um pouquinho melhor do que o anterior. Né? Só que pediram para um Max escrever 20 vezes, reescrever o roteiro 20 vezes para caber no Speakman. Olha que perfeccionismo nesse filme, hein? Olha que paciência, né, cara? Nossa, cara. Mas esse filme até é interessante aí, dentro desses trabalhos aí do Speakman. Em 95 também ele fez, nossa, esse filme, Daniel, o Força de Ataque, é a resposta de Jeff Speakman à velocidade máxima. Porque o final é igualzinho, cara. Tem perseguição de ônibus, e o ônibus acaba exatamente do mesmo jeito que velocidade máxima. Ele pula com a mulher pra fora, o ônibus bate, explode, e é isso aí, cara. Que é o Ron Silver, que é o vilão desse filme aí. Figurinha carimbada também dessa época. Exatamente. Mas assim, já começou, mas aí já começa o inferno, né? Porque esse filme foi pra vídeo, exatamente. Então. O negócio que você falou, cai pra vídeo. Em 96 ele faz uma estreia no Sci-Fi chamado Sabotagem Alpha 4. Cara, que filme ótimo. E sabe aquelas coisas que eu falei do Nicolas Cage, cara? Eu começo a me preocupar com as pessoas que estão junto com o cara. Quem estrela esse filme junto com ele, que o Jeff Speakman faz papel de vilão nesse filme aí, é a Marianne Dabu. Bond Girl. Isso. Que era inclusive a... Ah, não. Eu tava confundido com a Olivia, que tava no Conan o Destruidor. A Marion, ela era do Living Daylights, né? Do Timothy Dalton. Tá. E quem faz o papel de militar nesse filme? Nosso querido Martin Cove. Putz. Os ecos do como é que fala? John Creasy. Exato. 97, Fuga Implacável, né? Outro filme pra vídeo. Com outro amado do Leandro, né? Que é o Gary Busey. E Steve Bauer, né? Quem não lembra dele foi o Manny do Scarface. Tá no Breaking Bad, né? Depois ele foi fazer Breaking Bad, né? Gary Busey? Não, o Steven Bauer. Ah, sim. Aí também fez um filme pra TV chamado Fuga de Atlântida. Nossa, é sensacional. Aí, depois em 98 ele fez 3 filmes. Scorpion One, Terra de Liberdade com William Shatner. Olha. Outro falido, né? Exato. E Memorial Day, que foi o último filme do Paul Manti, que foi o Robinson Crusoe em Marte. Aí ele participou de um episódio... é foda, hein? Coitado. Em 99 ele participou de um episódio da série VIP com a Pamela Anderson.
Fim de carreira também. E nesse ano, ô Daniel, esse ano ele tentou fazer uma coisa diferente, pelo menos uma coisa mais digna assim, que é o Ameaça Vermelha. Razoável esse filme aí. Ele que foi o produtor executivo, então ele tentou chamar uma galera bacana assim para fazer o filme assim. Também tem perseguição de ônibus nesse filme. As cenas de perseguição, ele é um filme bezão, mas assim, tem alguma coisa ali que você vai sendo levado à ação assim, você assiste. Tá, tudo bem, né? Tô aqui fazendo outra coisa aqui, mas o filme tá passando na televisão. Tá legal. Né? Não é nada horrível, assim, que tem a Angie Evenhart, quem não lembra dela do Bordel de Sangue, bem escolhida pro filme. E aí, cara, se você achou que tava ruim, pra quem achou que tava ruim, a coisa tende a piorar. Em 2000, ele lança um filme dirigido pelo Master P, que é um rapper, né, pra quem não sabe, novamente com Gary Busey e com Snoop Dogg, chamado Reação Explosiva. Pelo título e pela capa e pelo elenco, eu acho que é um drama. 2001, Jeff Speakman está desanimando cada vez mais da carreira, fazendo um filme filipino do Toto Navid. Eu nem sei se eu consigo falar o nome desse filme aí, né, que é Bureizu Obu Zassan. E em 2002 ele faz um filme Z de terror, Noite de Terror, olha, fazendo um professor lutando contra um serial killer numa escola, cara. Né? E é o último filme dele que ele fez como protagonista. Aí ele fez outras duas produções, bem coadjuvantão, em 2004, The Gun, você vê que já tá ficando um pouco mais, de um filme pro outro já tá um tempo maior. The Gunman com a Mimi Rogers também, fim de carreira. E a última aparição dele foi Streaking Rage, que é um filme estrelado pelo Lou Diamond Phillips. Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vou parar com isso. O sonho ficou pra trás. Pois é, cara, mas foram 15 anos só fazendo merda, né, cara, se você olhar, né, perto da promessa, cara, putz, é bem chato, né, é bem chato mesmo. Não, ou outro filme, assim, que você falar que é B e tudo, né, por exemplo, Execução Sumária, assim, que é razoável e tudo, mas é difícil, né, cara, realmente é que você falou, a promessa que não foi, né. Exato, cara, e cara, é azar, né, não tem como, a gente tem que colocar o fator sorte nessa parada. Agora, eu queria comentar também, a gente quase não falou, né, que a Arma Perfeita, ela é o filme que termina dedicado ao espírito do Kenpo e ao Ed Parker, né? E é estranho, cara, você pegar um filme de ação tão descompromissado quanto esse e dedicar, sei lá, o espírito de uma arte marcial, porque, cara, enfim, tudo bem, mostra que o cara era muito envolvido com isso, né? A gente vai até falar um pouco do que ele fez depois, né? Do que ele faz até hoje, no caso, mas, cara, eu continuo com aquela minha teoria, cara. Acho que um filme que sintetiza melhor o espírito da arte marcial é Karate Kid, né, cara? As lutas podem ser uma merda, mas, cara, exato. É incrível. Exato. Então o que ele foi fazer então depois, Daniel? Porque ele foi desenvolver a sua própria versão do Kenpo, né? O Kenpo 5.0. Até 2022 ele tinha 18 nos Estados Unidos e 27 no mundo inteiro. Se não me engano, é a academia de Kenpo que mais faz sucesso no mundo, né? A maior de todas. Tem na Nova Zelândia, na Austrália e tudo. Então ele sempre está viajando então ele está presente nessas academias que tem espalhadas pelo mundo. Isso é bem legal. E é que nem o Daniel falou. A gente falou brincando ainda a questão do espírito do Kenpo, mas é legal quando o cara se dedica, né? Continua se dedicando, né? Ele nunca deixou de fazer isso, né? Teve até câncer, né? Ele venceu um câncer há pouco tempo, não foi? 2013. Uhum. Na garganta. Não é tão pouco tempo, na verdade. Né? E agora ele só vive nas academias e dando entrevistas aí. Então eu vou deixar linkado aí também, Daniel, do Scott Adkins também, do canal do Scott Adkins, aí pessoal quiser conferir. E também na Action Light também. Eu peguei algumas coisas de lá também para fazer esse especialzinho aí do Jeff Speakman, tentando lembrar desse cara azarado, né, Daniel? Pois é, cara. A gente precisa falar desses caras aí dos anos 90, porque embora a carreira não tenha dado certo, cara, a Arma Perfeita pra nós aí que já éramos ratos de locadora nessa época, a gente lembra bem desse filme, lembra do impacto.
lembra com carinho, né, da figura do Jeff Speakman, infelizmente ficou na promessa e tal. Mas enfim, cara, ele tem que fazer isso por outros atores, né, que tiveram carreiras desperdiçadas também, né, ou potenciais desperdiçados. Né? Então, como o Daniel disse aí, a gente vai tentar, aos poucos, fazer essas fichas aí da galera aí do C, né, Daniel? Da galera B, C aí do cinema americano aí, e de Hong Kong também, por que não, né? Sim. Então, espero vocês, gente. Esse foi um especialzinho aí. O Cinema Aventura aí no podcast aí vai estar aí, o Daniel vai retornar aí para falar de Ridley Scott, né? Já tá aí já tá chegando aí esse dia aí. Também vamos falar de Um Tira da Pesada, então vocês fiquem atentos aí lá no podcast, lá no Spotify. Nós temos um perfil no Instagram também, então nos siga lá. Então, se você gostou daqui, nos encontraremos daqui a 15 dias, pessoal. Valeu. Daniel, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Sempre um prazer falar do cinema de ação das antigas, cara. É isso aí, gente. Até lá, um abraço.